Saudações, meu povo querido. Vamos iniciar a nossa catequese sobre Jesus ressuscitado. Você que está chegando aí, bem-vindo, bem-vinda a essa nossa catequese. Hoje nós vamos conversar sobre Jesus ressuscitado, sobre a ressurreição do Senhor. Nós pensamos em fazer esse encontro como um auxílio, para você, pai, mãe, que quer também manter o seu filho nesse processo da catequese, do aprofundamento da própria fé. Então a gente pede aí, você que pode, compartilha com outras pessoas, Nós estamos querendo justamente acompanhar ao longo desse período de quarentena, com vídeos sobre a nossa fé, aprofundando esse tempo da Páscoa. A nossa catequese vai durar mais ou menos uns 50, 60 minutos, Ela vai ficar disponível depois, para que aqueles que não podem acompanhar inteiro agora, ou aqueles que não podem assistir nesse momento, possam depois, então, participar, rezar, estudar um pouco mais sobre a nossa fé, e principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é padrinho, madrinha de batismo, então, que você possa ajudar o seu filho, o seu afilhado também, a se manter nesse caminho de itinerário catequético. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqueles que puderem vão compartilhando. As crianças, os jovens que são da nossa paróquia São Pedro Apóstolo, das comunidades, as catequistas, estão entrando em contato, com cada um, para que possa acompanhar essa catequese. É óbvio que o catequista também está fazendo as suas atividades. O que eu estou propondo aqui não é para substituir o trabalho do catequista, mas apenas para acrescentar, para ajudar, Tenho certeza que muita gente está mantendo esse ritmo de aprofundamento na fé. Então, muito obrigado pela sua presença. Você já vai colocando aí o seu nome, o nome do seu filho, da sua filha ou do seu afilhado, para a gente também rezar por essas crianças, esses jovens aí que precisam tanto do nosso testemunho, do nosso apoio. Isso. Vão colocando aí. Quem é que está aí? Diz, olha, eu estou aqui, estou assistindo essa catequese, participando dessa catequese com o meu afilhado, com a minha afilhada, ou com o meu filho, com a minha filha. Eu estou aqui com a minha família, meus irmãos. Vão dizendo aí quem é que está acompanhando a catequese nesse momento, que aí, o padre vai anotar aqui a presença, para ninguém ficar com falta, tá certo, pessoal? Vão dizendo aí quem é que está participando da nossa catequese. A gente já está iniciando esse nosso encontro sobre Jesus ressuscitado, quais são as lições que ele ensina para nós, quais são os testemunhos que ele deixa, para que a gente fortaleça mais ainda a nossa vida, a nossa fé. Muito obrigado a cada um que vai chegando. Isso aí, vão se apresentando, vão dizendo quem está acompanhando a nossa catequese. Põe aí o nome das pessoas que estão com você acompanhando nesse momento. Olha lá, o João está acompanhando a catequese, a Nayara está com o filho Rage, a Jerusa está aí, a Roberta com o filho João Pedro. Isso, é da adolescência missionária. A Tassiana está aí com o Antônio. A Ana está com a Sara. Olha que legal aí, o pessoal marcando as pessoas. Giovana Costa com a Andréia. A Águida está com a filha Júlia. Olha aí quanta gente aí se apresentando. Isso mesmo aí, A Janaína está com o filho Mateus. A Nayara, que é do Raja da Infância Missionária, catequista Maria Eduarda. A Jerusa está com a Lívia de Moraes. A Jéssica está aí com a filha Manuela Rosa. E que maravilha, gente. Que maravilha. Vão apresentando aí. A Sheilinha está com as filhas Cauane e Isabela. A Caroline. Isso, a Caroline está com a Maria. Nossa, agora está subindo aí. A Juliana está com as crianças lá. O Leonardo, cadê aqui? Deixa eu achar aqui. O Leonardo, o Luca. Isso. E a catequista é a Valquíria. Maravilha. A Ana está aí também. A Sara.
catequista Valquíria, Maria Helena está com a filha Sofia, acompanhando aqui, isso, a Nicole, a mãe é a Paula, a Viviane está aí com o Gabriel, maravilha, Nair, um abraço para você também, isso, é a Sofia, Cristiane Gomes está entrando agora também na catequese, nesse nosso encontro aqui, isso, ó, gente, agora eu não vou conseguir acompanhar cada... Isso aqui, ó. Lu Augusto, Lourenço, Lucas. Isso, gente. Maravilha, vamos colocando os nomes aí para a gente poder saber que todo mundo está acompanhando a nossa catequese. A gente vai fazer agora uma oração pedindo a Deus que abençoe cada uma dessas crianças, cada um dos nossos jovens. Ajude você, mãe, que está muito preocupada com essa situação. Ajude você, pai, que está muito preocupado com essa situação. Vão deixando aí o nome de vocês, as crianças, quem está acompanhando a nossa catequese, porque aí as nossas catequistas que estão no nosso departamento de verificar, né, a presença de cada um, elas já vão anotando. Lembrem também, por favor, de compartilhar. Pode marcar pessoas que são também de outras comunidades. Tenho certeza que essa catequese vai fazer um bem muito grande para todos nós, né? Tem muita gente aí desanimada, muita gente sofrendo com os problemas, parece que estão aqui, ó, entalados na garganta, e a gente está pedindo a Deus que dê a gente muita fé, muita esperança, renove o coração da gente. E hoje, nessa catequese, a gente vai descobrir com Jesus 5 ensinamentos, 5 lições muito importantes para a nossa vida. Isso aí, ó. Cada um que vai chegando, vai colocando o nome do seu filho, da sua filha, do seu afilhado. Vão colocando também pedido de oração, que a gente está rezando por cada um. Hoje à noite também pela internet, aqui nessa mesma página, nós teremos como chama? Nós teremos a Santa Missa aqui pela página da paróquia, tá certo, gente? O padre está um pouquinho fora do ar. Deixa eu beber água no meu copo do São Paulo, que aí é certeza que eu fico melhor. Vamos rezar? Então nessa oração a gente coloca cada um de vocês, as suas famílias, as crianças, os jovens, todos nós, pedindo ao Senhor Jesus que, assim como Ele abriu a cabeça dos discípulos para compreenderem a ressurreição, que Ele abra também a nossa cabeça, abra o nosso coração, coloque muita força, muita coragem, muita esperança no coração da gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, confiando nossa vida aos cuidados de Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, que sempre está do nosso lado, sempre nos ampara, nos protege com o seu manto sagrado. Reza com muita fé nesse momento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Eu vou falar o nome do padroeiro, São Pedro, rogai por nós. E vocês aí também coloquem nos comentários qual é o santo que você pede intercessão. Eu peço a intercessão de São Pedro Apóstolo. Então vou colocar aqui no comentário, São Pedro, rogai por nós. E você no comentário vai também pedindo a proteção, a intercessão do seu santo de devoção. Bom, nós começamos a nossa catequese sobre as 5 lições de Jesus ressuscitado. E a gente vai se perguntar justamente isso. O que a gente pode aprender nesse tempo da Páscoa? O que esse período em que a gente medita sobre a ressurreição de Jesus, o que isso ensina para a gente? Porque vocês sabem que aconteceu uma grande mudança na vida dos apóstolos. O encontro deles com Jesus ressuscitado modificou para sempre a vida deles. Então a ressurreição, ela é o coração da nossa fé. A ressurreição de Jesus
ela é a nossa grande esperança. Jesus que enfrentou os problemas, Jesus que enfrentou a rejeição, Jesus que enfrentou a perseguição, enfrentou a calúnia, enfrentou a traição de um dos seus amigos, enfrentou toda aquela injustiça, mas permaneceu fiel a Deus. Então hoje se pergunta assim: qual é a cruz que nós estamos enfrentando? Quais são as cruzes que nós devemos carregar? E que Jesus ressuscitado coloque força, coloque ânimo no nosso coração. Ao longo da catequese, você também fica à vontade para fazer alguma pergunta, caso você queira também perguntar, tá certo? Então eu gostaria que a gente olhasse, se você estiver aí com a Bíblia, se não, eu vou contar um pouco a história e a gente vai depois dialogando sobre isso. Então eu vou ficar atento também aos comentários de vocês. O primeiro texto que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês, eu vou colocar no comentário, porque assim vocês podem de casa depois. Eita Jesus! Sempre nessas horas o computador da gente resolve travar, né? Isso, gente. Pessoal que vai chegando, muito bem-vindo. Tem esse primeiro texto que vocês podem depois ir copiando ou anotando no celular de vocês mesmos, que é o Discípulos de Emaús. É Lucas 24, do 13 ao 35. Vocês já devem ter visto esse texto, já devem ter meditado sobre ele. É um texto muito bonito, porque fala que tudo aconteceu em Jerusalém. Jesus tinha morrido, os apóstolos estavam naquela situação, e 2 deles começam a ir embora para casa, porque parecia que tudo tinha se perdido, tudo tinha dado errado, né? Esse era o sentimento deles ali naquele momento. E eles começam a caminhar. E São Lucas diz que o próprio Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não reconheceram. Eles estavam como que cegos, não estavam lá conseguindo, não reconheceram. Jesus parecia para eles simplesmente um estranho. Esse texto ele sempre fala muito para mim, porque a gente sempre está acompanhado de pessoas. Sempre tem gente perto da gente. E às vezes a gente não se dá conta que aquela pessoa é também para nós um ensinamento de Jesus ressuscitado. O evangelho continua contando que eles vão caminhando, Jesus começa ali a andar e conversar com eles, e pergunta: olha, do que vocês estão conversando por aí? E um deles olha assim, um pouco assustado, com um rosto triste, e diz: mas você é o único que não está sabendo o que aconteceu? E aí Jesus diz: não. E eles começam a contar. E começam a contar as coisas assim, com muito detalhe dos problemas, de como Jesus foi perseguido, o que fizeram contra ele. Quando você lê, e espero que depois vocês leiam em casa, eu não sei o que a catequista do seu filho, da sua filha vai pedir, mas, e talvez pode pedir outra coisa, mas eu vou sugerir, tenta olhar nesse texto como que é muito fácil a gente sempre fazer uma lista dos problemas que a gente tem, das tristezas, das angústias. A gente parece esses repórteres, por exemplo, que ficam assustando a gente, né? Ficam contando todos os problemas que estão passando no mundo, você fica assustado. E eles tinham assim uma facilidade imensa de contar essa lista dos horrores, dos sofrimentos que eles viram Jesus enfrentar. Aí tem um determinado momento que Jesus fala assim: mas por que vocês são tão devagar, são tão lentos e sem inteligência para compreender as coisas a respeito da Sagrada Escritura? Eu estou falando do meu jeito, você vai lendo na sua Bíblia, você vai vendo lá, as palavras são um pouquinho diferentes. E nesse momento, a gente percebe uma coisa curiosa. Eu não estou fazendo vídeo usando óculos, porque o meu óculos reflete a luz, aí fica uns negócios assim, o pessoal não sabe para onde que eu estou olhando. E a gente que usa óculos, a gente aprende uma coisa com a vida, que a gente precisa de uma outra coisa para a gente enxergar melhor. Eu tenho miopia, então se eu tiver sem óculos, conforme alguém estiver mais longe, eu vejo a pessoa, né? Dependendo de ser conhecido, você identifica, você sabe quem é a pessoa, mas você não vê realmente o contorno do rosto.
Quando a gente vai olhar alguém que está mais longe ainda, aí você não enxerga direito mesmo, né? É como que um vulto. E quando você está assim, se alguém te perguntar o que você está vendo, você vai contar o que está vendo. Tá tudo embaçado. Eu não sei identificar direito as pessoas. O olho da pessoa parece só uma bola, um buraco lá, alguma coisa desse tipo, né? E você não está mentindo, mas você está dizendo que você enxerga. Mas você está enxergando de uma maneira equivocada. Então, tem coisas na vida da gente, tem momento na vida da gente que a gente é como que míope. A gente não está conseguindo enxergar longe. A gente não está conseguindo enxergar de uma maneira abrangente. A gente está com um olhar bastante estreito. A ressurreição de Jesus, ela é como que uma lente, como que óculos, para a gente enxergar as coisas como elas precisam ser. Percebem como que essa catequese, como esse encontro que a gente está fazendo, você da sua casa, eu aqui, mas como que ele é importante para colocar esperança, alegria para a gente nesse momento difícil? E diz a leitura desse Evangelho de Lucas, que Jesus começa a repassar com eles todas as passagens da Sagrada Escritura que explicavam, que falavam sobre esses acontecimentos. E aí a gente tem um ensinamento muito precioso, que quando a gente olha as coisas sem olhar pela palavra de Deus, a gente não enxerga direito. Quando a gente olha a nossa vida, quando a gente olha os problemas da gente, quando a gente olha o sonho que a gente tem, o projeto de vida, quando a gente olha para qualquer coisa, mas se a gente não usar a palavra de Deus como uma lente, a gente nunca está enxergando direito. Na verdade, como o próprio São Lucas disse, a gente está como que cego. E Jesus, à medida que vai falando para eles, vai colocando aqueles ensinamentos da palavra de Deus, parece que o coração deles vai se abrindo e eles vão gostando de falar com Jesus. O povo de Jesus é um povo muito hospitaleiro, né? E vai chegando um momento, parece que Jesus está indo um pouco mais para frente, eles já chegaram em casa e eles vão dizer assim, mas olha, fica com a gente, o dia já está escurecendo, já é tarde, fica com a gente. E aí, nesse momento, eles vão lá preparar algum lanche para comer, alguma coisa, e põe pão, põe vinho, né? É uma bebida muito comum para eles, né? E nesse momento, Jesus toma a frente das coisas. E aí ele pega o pão, dá graças, e quando Jesus faz esse gesto, e eles se lembram quantas vezes Jesus fez esse gesto, quando multiplicou os pães, ou na própria Eucaristia, quando Jesus faz esse gesto, eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece. Esse evangelho sempre arrepia a gente. Por quê? Ele ensina que muitas vezes Jesus está do nosso lado, a gente não está conseguindo enxergar o que a gente precisa enxergar, porque a gente não está olhando através da palavra de Deus. Querido pai, querida mãe, querido padrinho, madrinha, nossos queridos catequistas, com todo esse momento que a gente está vivendo, momento de morte, momento de angústia, de sofrimento, será que a gente não precisa olhar as coisas um pouco melhor pela lente da palavra de Deus? E aí diz que quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece, e esses caras que estavam voltando para casa, tinham caminhado mais ou menos uns 11 quilômetros, eles voltam rapidinho para Jerusalém para encontrar os outros apóstolos e dizerem, nós encontramos o Senhor. Mas olha que bonito. Quando eles chegam, antes deles abrirem a boca, porque já deviam estar com cara de que viram alguma coisa muito especial, os apóstolos vão dizer para eles, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha que bonito. Na hora que eles vão testemunhar, os outros já tinham também a notícia de Jesus ressuscitado. O que isso ensina para a gente? Isso ensina um monte de coisa importante. Que quando a gente vai animar o outro anima a gente. Quando a gente vai levar a palavra de Deus para o outro comunica para a gente a presença de Jesus. Aqui a gente ainda não está falando exatamente de todas as lições, eu vou depois
destacar as 5 lições que eu acho importante. Mas só esse evangelho daria para a gente passar aí um bom tempo para a gente meditar, descobrir coisas importantes para a nossa família, para a nossa vida. Marque esses seus amigos que nesse momento precisam dessa palavra, mesmo que eles não assistam agora, mas com certeza vai ser um ensinamento que vai ficar no coração deles. Agora eu vou passar para vocês um outro texto. Vocês podem ler da Bíblia de vocês, ou vocês podem depois, fazer a leitura com mais tranquilidade. Vão deixando nos comentários uma frase que foi importante para vocês. Vão deixando nos comentários um testemunho. Olha, nossa, isso que a palavra de Deus diz me fez um bem tão grande, me fez entender isso. Eu destaco uma palavrinha, porque através dos comentários, outras pessoas que vão acompanhando, às vezes vão percebendo uma coisa que não tinham percebido antes. Assim como a gente comunica, o outro também instrui, o outro também ensina para a gente. E que é o trecho de João 20, do 19 ao 31. João 20, 19 ao 31. Esse evangelho, na verdade, a gente é bastante acostumado com ele, porque é o evangelho de São Tomé. Então, toda vez que você quer falar de alguém, que precisa de muita confirmação para acreditar, a gente sempre fala que é igual São Tomé. São Tomé que precisa ver para acreditar. O texto, na verdade, ele é 20, 19, isso aqui, do 19 até mais para frente, ele vai até o, deixa eu achar aqui para eu não me perder, ele vai até o 31. É o momento, São João vai falar que na tarde daquele primeiro dia, que seria o domingo da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos, de portas fechadas, por medo dos judeus. Tomé não estava junto. São João dá esse detalhe. Depois a gente tem que se perguntar o que São João quis dizer com isso, o que ele quis chamar a nossa atenção. Quando a gente lê o Evangelho, é sempre importante a gente entender assim, o Evangelho não é só um livro de história. Ele não está só contando o que aconteceu, mas ele está querendo provocar na gente. Tudo aquilo que o Evangelho conta não é só coisa que Deus fez há não sei quanto tempo. É coisa que Deus continua fazendo. Só que também a gente continua, hoje, tendo que responder aquilo que Deus faz na vida da gente. Percebe a importância disso? E diz lá então que Tomé não estava junto. E aí, Jesus ressuscitado se coloca diante deles, e a primeira frase que Jesus fala é esta: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois, sopra sobre eles o Espírito Santo e diz aquela frase bonita sobre o Espírito Santo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; aquele aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E diz a história que depois, Tomé, que não estava com eles, quando ficou sabendo que eles tinham se encontrado com o Senhor, ele vai dizer: mas eu quero tocar a ferida dele, eu quero ver a ferida dele, eu quero colocar a mão no lado dele. E diz o Evangelho que na semana seguinte, eles estavam reunidos, aí diz que eles estavam de porta fechada, mas já não fala mais que era por medo dos judeus. E o próprio Senhor se coloca de novo diante deles, deseja a paz, e aí fala: Tomé, põe o teu dedo aqui, toca. Mas não seja um incrédulo, tenha fé. E aí Tomé responde, exclama, meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde para ele: acreditou porque viu? Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Presta atenção nisso. Tem um monte de coisa aqui para a gente guardar. Depois, no final da catequese, eu vou fazer como que uma lista, das principais lições que a gente aprende com Jesus ressuscitado. Mas os discípulos estão reunidos. São João está querendo mostrar que a fé de verdade, então, primeira lição, a gente só enxerga direito quando a gente enxerga através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus. Mas agora São João está acrescentando uma outra coisa. A gente só enxerga direito quando a gente olha como comunidade.
Eu sei que nesse momento a gente não está se reunindo, a igreja toda cheia, como era o nosso costume, está todo mundo ali. Não, mas a gente continua sendo comunidade. A gente está rezando junto às missas, ou mesmo que alguém acompanhe uma missa pela televisão ou qualquer outra coisa, mas a gente está unido na mesma Eucaristia, a gente está rezando junto, a gente tem a mesma fé. Então, São João está dizendo que a gente enxerga melhor as coisas quando a gente enxerga, quando a gente olha com a nossa própria comunidade. É tão verdadeiro que quando Tomé não está com a comunidade, ele não se encontra com Jesus ressuscitado. Quando na semana seguinte ele está com a comunidade, ele se encontra com Jesus ressuscitado. O Papa Francisco, recentemente, ele disse uma coisa que é um ensinamento muito sério para nós. Ele fala, nesse momento que a gente está isolado, que a gente, até por amor ao outro, por respeito, por cuidado com o outro, a gente não pode se aproximar muito, porque você pode estar com a doença, não está ainda com sintoma nenhum, você fala, vai lá a gotícula, cai no olho da outra pessoa, cai na pele, sei lá o que acontece e contamina a pessoa. Então, nesse momento a gente não pode se encontrar. Mas o Papa alerta. Cuidado agora, então, já que todo mundo está acompanhando pela missa, pela internet, rezando pela internet, achar que a fé só pode ser vivida virtualmente. Então não, a gente está rezando muito para que tudo isso passe logo e que a gente possa realmente se encontrar como comunidade, se fortalecer como comunidade e enxergar a presença de Jesus ressuscitado como comunidade. Depois tem todo aquele problema quando Jesus falou, olha Tomé, feliz é quem acreditou sem ter visto. E isso na Bíblia é um testemunho constante, que a gente pode pensar até na própria Virgem Maria, que se coloca nas mãos de Deus antes mesmo de ver qualquer coisa ali sendo realizada, né? E isso na vida da gente marca várias outras experiências, que a gente só tem coragem de tomar uma decisão quando a gente confia em Deus. Enquanto a gente fica esperando ter provas de que isso ou aquilo vai dar certo, pode ser que a gente passe pela vida e não consiga fazer nada. Mas quando a gente toma iniciativa, sabendo que foi Deus que colocou aquilo no coração da gente, que a gente não está sendo movido por coisa ruim, mas procurando o melhor, a gente vai alcançar aquilo que a gente está procurando. Compreendem isso? Então, feliz aquele que acredita sem ter visto. Porque quem começa a alimentar o desejo de ter sinais de confirmação, essa vontade de ter sinais de confirmação, ela nunca é saciada. Pode escrever isso com você. Quanto mais você quer prova das coisas, você nunca consegue confiar. Num relacionamento de namoro, de casamento, de confiança entre pais e filhos, ambiente de trabalho. Quanto mais uma pessoa ela fica exigindo provas, menos ela consegue ter paz naquele relacionamento. Na vida de fé é a mesma coisa. Quanto mais você fica procurando toda hora algum sinal de que é isso, de que é aquilo, mais você se perde e fica desorientado. Então a fé, ela tem uma caminhada de confiança, de entregar-se nas mãos do outro. Compreendem isso? Vamos passar para o próximo texto? O próximo texto é lindão, lindão, lindão. E vocês vão ver como ele fala coisa importante para esse período especialmente que a gente está vivendo e principalmente quando a gente tem aquela sensação de que a nossa missão é quase uma missão impossível. Querem acompanhar o próximo texto? Diz aí no comentário sim que a gente continua. Enquanto isso eu vou beber uma água. Se alguém falar sim, aí a gente continua. Senão eu vou parar por aqui e a gente engasga com a catequese. Continua ou não continua? Eu vi que vocês pararam de comentar. Me senti sozinho aqui. Isso aí, alguém respondeu um sim, então a gente continua. Terceiro texto aí pra gente ler, meu povo querido. Veja, se vocês não conseguem ler agora, aqui saiu errado porque já completou com Pedro. Então. O comentário é a pesca milagrosa e o diálogo com Pedro. Mas aí quando põe Pedro, já sai paróquia São Pedro junto, tá? E aí vocês vão entender. É o evangelho de
João também. É João 21, do 1 ao 19. É a sequência do capítulo. Até agora, que frase, que ensinamento que vocês estão guardando aí no coração de vocês? Nesse outro texto, a gente vai encontrar uma coisa muito bonita, que é uma outra aparição de Jesus ressuscitado. São João, ele está narrando esse momento. E ele diz assim, que Jesus se manifesta uma outra vez aos apóstolos, e foi dessa maneira. São Pedro diz assim, né? Vou pescar. E os outros discípulos falam, nós vamos também. E eles vão lá, passam a noite inteira, né? Na pescaria, não conseguem pescar nada. No outro dia vai amanhecendo, eles olham lá que tem um cara na beira da praia, né? Olhando lá o que eles estavam fazendo, e diz assim, jovens, por acaso vocês têm algum peixe? E eles respondem, não. E aí, é Jesus, eles não sabem, a gente já sabe, né? Diz assim, lançai a rede à direita do barco e achareis. E São João narra que eles lançaram a rede, pegaram tanto peixe, aqui ó, pegaram tanto peixe que quase não conseguiam arrastar a rede. Aí nessa hora, diz que São João falou, né, ou o discipulado falou, é o Senhor. E São Pedro estava pelado, pulou dentro da água. Depois eu vou explicar o que é essa situação de São Pedro estar nu. E aí quando eles vão chegando arrastando aquela rede cheia de peixe, já estava lá pão na brasa e peixe. Não tem uma coisa estranha? Esse homem pede peixe, eles dizem que não conseguiram, não tinham conseguido nada durante aquela noite, mas aí ele diz, então joga para o lado de lá. Aí eles jogam, pegam tanto peixe, quase não conseguem arrastar a rede. E quando eles chegam na praia, para poder preparar então um peixe para comer, aquele que pediu já tinha preparado um churrasquinho de peixe para eles. Pão e peixe na brasa. O que a gente aprende com isso? Se fosse entre a gente ia dizer para esse homem, né? Tá me tirando? Você pede peixe e você que me oferece o peixe? Mas é isso que Jesus faz com a gente. Tem hora que Jesus coloca no coração da gente uma missão, uma vocação, um desejo de fazer alguma coisa. E aí pela gente mesmo, a gente não consegue. Como os apóstolos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas ele diz, não, mas faz do meu jeito. Faz pro lado que eu estou mandando. E aí quando a gente faz, a gente pega tanto peixe, e quando a gente vai levar para o Senhor, Ele mesmo já preparou para nós. A nossa vida tem muito dessas coisas. Aquilo que Deus está pedindo para a gente não é impossível. Está sendo impossível porque a gente está fazendo do jeito da gente. A hora que a gente fizer do jeito dele, a gente vai ver que a situação é diferente. Mais do que isso, tudo aquilo que ele pede é ele mesmo que está querendo oferecer para nós. Maravilhoso esse texto do Evangelho. Depois disso, tem aquele momento do diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro, você me ama mais do que esses? Vocês conhecem esse texto. Agora vocês vão entender por que Pedro pulou no mar, porque ele estava pelado, porque ele estava nu. Na Bíblia, a nudez, ela significa a tomada de consciência da nossa fragilidade. A gente não arranja um monte de coisa para esconder que a gente é de carne e osso? Falando nisso, nessa quinta-feira é a terceira aula do curso sobre o envelhecimento. E a gente vai falar da fraqueza do ser humano. Lá aí nas redes sociais tem as indicações para vocês participarem desse curso. É quinta-feira à noite, pelo YouTube, 8 horas da noite. Mas na Bíblia, quando quer falar que a pessoa percebeu que ela não é grande coisa, que ela é de barro, que ela veio do pó e ao pó ela volta, sempre fala dessa experiência da nudez. Porque uma pessoa pelada, ela não está protegida por nada. E as nossas ilusões, elas são como que camadas de roupa que a gente acha
que a gente está ali protegido. Então você acha que está protegido porque você tem uma família e você não mora sozinho. Você acha que você está protegido porque você é homem, você não é mulher, e a sociedade é mais difícil para a mulher. Você acha que você está mais protegido porque você tem um emprego e você não está desempregado, porque a vida parece ser mais fácil para quem está trabalhando do que para quem está... Tantas coisas assim. Quantas coisas na vida a gente usa como uma forma de proteção. Mas tem experiências que a gente vive, que a gente vê que todo mundo nessa vida está exposto a certas coisas. E é o momento que a gente percebe que no fundo a gente sempre está pelado dentro das roupas que a gente usa. Que a gente sempre está exposto, que a gente sempre está ameaçado. E é o momento, por exemplo, quando Adão, ele escuta os passos do Senhor e se esconde porque estava nu. Então não é a nudez como a gente falaria hoje, no sentido moral, da pornografia, mas é a nudez de perceber, eu não sou nada sem Deus. Quando São Pedro se joga no mar, significa exatamente isso, que ele percebe que ele não é nada sem Jesus. Por isso que o diálogo de Jesus com ele tem uma importância muito grande para devolver no coração de São Pedro aquela confiança na vocação, no chamado que Jesus tinha feito a ele. O que a gente aprende com isso? Não importa o quanto a gente seja fraco, o que vai fazer diferença é o amor que a gente tem por Jesus. Pensa em todos os santos. Todos os santos são como que um vaso de argila que carregaram um grande tesouro, a vida de nosso Senhor. Todos eles eram do mesmo barro. Então não importa o fato de você ser do barro, não importa o fato da gente ser fraco, importa se a gente esquece o tesouro que a gente carrega. E quantas vezes, por certas situações, nós vamos deixando de lado que nós temos um tesouro precioso para zelar, conservar, cuidar na nossa própria vida. Concordam com isso? Lembra nesse texto agora? Deixa uma frase daquilo que você aprendeu, daquilo que você achou interessante e vai servir para a sua vida. Então, para essa catequese de hoje, eram esses 3 textos que eu gostaria de comentar com vocês. E agora, a gente vai olhar então algumas lições que a gente aprende com Jesus ressuscitado. Como eu sou um padre, que também é professor, e eu gosto de deixar a lição, né? Deixar uma indicação, alguma coisa que as pessoas possam depois desenvolver, aprofundar mais. Eu escrevi para vocês um texto sobre isso que a gente está conversando. Então, eu vou colocar o link, o texto está no meu blog, eu tenho um blog, é www.padrecleitonsilva.com.br. Lá vocês vão encontrar um monte de texto de espiritualidade, de problema familiar, de orientação dos filhos, de formação bíblica, várias coisas, tá? www.padrecleitonsilva.com.br. Eu vou colocar o link aqui e vocês podem olhar nos comentários, apareceu aí já, e depois vocês podem clicar e ler com mais tranquilidade, tá certo? Quais são as 5 lições que a gente aprende com Jesus ressuscitado? E lições essenciais para a nossa vida. Lições que fazem diferença na hora que a gente tem que enfrentar as dificuldades. E são as lições que os santos aprenderam, as lições que todas as pessoas que perseveraram na sua fé compreenderam. Quais são essas lições? A primeira lição que a gente viu com o texto do Evangelho de São Lucas sobre os discípulos de Emaús. Sem as Escrituras, o nosso olhar sobre a história, sobre a nossa vida, né? Sobre o sofrimento, tudo isso sempre vai ser um olhar de derrota, levando a gente a ter medo, a ficar com sentimento de desânimo, de desespero. Então, sem a Escritura, sem o entendimento da palavra de Deus, sem olhar pelos ensinamentos da Sagrada Escritura, a gente cai pelo desespero. Então, se você nesse momento
está experimentando aquela ansiedade, aquele sofrimento, às vezes até aquele medo das coisas, começa a olhar pela palavra de Deus. Lê o evangelho do dia, todo dia. Pega lá, está cheio aí de coisa que a gente consegue ler o evangelho do dia. Olha a sua vida através do evangelho. O que o evangelho está dizendo para mim? Certo? Segunda lição importante. Sem a Eucaristia, então sem a Eucaristia, não temos condições de reconhecer Jesus ressuscitado. Afastar-se da Eucaristia é colocar a nossa fé em risco. Vejam, nesse momento, nós todos estamos participando da Eucaristia por essa comunhão espiritual. Então nós não estamos afastados da Eucaristia. Não podemos comungar. Alguns não podem comungar sacramentalmente, mas espiritualmente estamos unidos à Eucaristia. Triste seria se a gente passasse um dia inteiro sem procurar uma missa na internet para poder participar, ou quando tudo isso acabar, sem que a gente pudesse ir no domingo, numa celebração, participar da Santa Missa. Tá certo? Terceira lição importante. Jesus ressuscitado não é um vingador, né, que quer jogar na cara da gente, na cara dos seus inimigos, né, dos apóstolos, vocês me abandonaram, não. Mas ele é aquele que oferece a nós a paz e o Espírito Santo. Então Jesus ressuscitado é aquele que oferece para cada um de nós a paz e o seu Espírito. A paz porque é a confiança, é a experiência de que Deus conduz a nossa história. E o Espírito Santo é o que coloca a gente em movimento para agir conforme Deus quer na vida. Vocês devem se recordar, Dom Paulo, nosso bispo emérito, ele sempre gosta de dizer uma comparação muito bonita em relação ao Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo é como você ser um carro de uma alta potência. Então você tem alta potência para correr, para ir daqui e dali. Mas para que tudo isso se coloque em movimento, você tem que dar partida no carro. Então, Deus nos dá o Espírito Santo. Mas a gente precisa também corresponder com atitudes em que a gente coloque em movimento essa graça que Deus nos oferece. Quarta lição de Jesus ressuscitado para nós. E aí é o texto que a gente falava, esse por último. O que Jesus ressuscitado pede de nós é o que ele mesmo quer oferecer. Se ele nos pede peixe, como no Evangelho a gente ouviu, é porque ele prepara um banquete para nós. Nossa pescaria significa a adesão ao projeto de Jesus. Que maravilha! Olha aí, por exemplo, para a sua casa, para a sua família, para tudo isso que vocês estão enfrentando nesse momento. O que Jesus está pedindo? E aí você vai perceber que o que Jesus está pedindo é Ele mesmo que está querendo oferecer. Depois, a última coisa que é a partir do diálogo de Jesus ressuscitado com São Pedro, é que ainda que a gente tenha vacilado, ainda que a gente tenha colocado em risco a nossa vocação, a nossa fé, o Senhor Jesus sempre confirma a nossa vocação. Somente o amor por Jesus, primeiro o amor de Jesus por nós, mas também o nosso amor por Jesus, pode nos libertar do medo e da covardia. Então, você está querendo resolver os seus problemas de fraqueza na fé, às vezes de inconstância na oração, às vezes de ficar aí toda hora meio que desanimado? Capricha no seu amor por Jesus. Durante o dia, lembra de frases de amor e diz a Jesus: Jesus, você é meu amigo, Jesus, você é meu amigão do peito, você me acompanha desde que eu era criança. Diga coisas que você diria para um amigo seu ou para uma pessoa que você ama. Essas atitudes, elas vão alimentando no coração da gente uma forma de afeto, de amor pelo próprio Jesus. No final do texto, desse que eu comentei com vocês, que eu coloquei o link aí nos comentários e você pode depois olhar, no final dele tem lá um outro texto para você ler quando você achar que seja importante. Que são aqueles momentos em que a gente se sente fraco na fé, que a gente se sente desanimado, sem coragem para rezar. O que a gente faz? Por que tem hora que a gente perde a vontade de rezar? No final do texto tem um link lá. Se você quiser, você vai gostar de fazer aquela leitura. Nós vamos, passando agora nesse momento,
para o final da nossa catequese. E no final de toda a catequese, sempre tem uma lição que a gente faz, não é verdade? Nesse momento agora, escreve aí, qual foi a principal lição que você aprendeu, que você descobriu nesse encontro de hoje? Mas escreva, porque tem pessoas que às vezes não perceberam o que você percebeu. E o que você está percebendo vai ser uma motivação, vai ser uma... Tentem ver aí, para a gente poder amarrar esse momento da catequese. É o nosso primeiro encontro. Durante a semana, vai mandando também sugestões para os catequistas, pode mandando sugestão para mim, para que a gente possa, durante esse período, construir uma catequese. Disse que travou, mas agora eu acho que não travou mais, né? Para que a gente possa construir uma catequese que realmente nos ajude, tá certo? Vamos ver aí, deixa um comentário. Vocês estão acompanhando? Destravou, Andréia? A Andréia Silva falou que travou. Destravou agora? Eita, se ninguém respondeu, deixa eu ver aqui. Voltou ou não voltou? Deixa eu tentar ver o que aconteceu. Ufa, voltou. Qual foi o ensinamento que ficou no coração de vocês? Né? O que vocês aprenderam nesse encontro de hoje? O que vocês vão levar para a vida de vocês? Deixa aí um comentário sobre isso. Vamos lá, deixe um comentário aí para a gente poder ir encerrando ainda, que no finalzinho eu quero... Olha lá, a Pamela está dizendo que todos nós somos do mesmo barro e que tudo... Eita, que perdi. E que tudo que Deus nos pede para nós, né? É Ele mesmo que quer oferecer. Isso. Que mais? Deus é a lente da nossa mente. Maravilha, né? Deus é a lente dos nossos pensamentos. A única maneira de enxergar direito é o enxergar a partir da palavra de Deus. Paulo Aparecido, boa noite. Bom dia, Deus abençoe. Que Jesus sempre caminha conosco, que nunca devemos abandonar o nosso barco. Maravilha, que mais que a gente aprendeu? Que o que Deus nos pede é o que Deus oferece. Olha como isso marcou o coração das pessoas. Se caminho com Jesus e deixo Ele entrar em minha vida, não preciso ter medo, que Jesus é amor. Maravilha, 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 meu povo. Estamos no mesmo navio. Isso. A gente vai encerrando. Agradeço demais a presença de vocês. A Vanessa está dizendo, né? Feliz daqueles que acreditam sem ter visto. E mesmo diante da nossa fraqueza, Jesus está pronto para nos acolher e dar o seu amor. Jesus é a nossa fortaleza. Nós não somos nada sem Ele. Nunca devemos abandonar Jesus. Manter a fé em Jesus e gratidão. Maravilha, gente. A gente vai agora encerrando esse encontro. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço a companhia, né? Agradeço os catequistas que incentivaram também. E é claro que agora os catequistas vão enviar alguma atividade, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar para mim também a dúvida de vocês. A gente vai conversando. E a semana que vem a gente se encontra novamente às 10 horas da manhã. Tá certo, meu povo? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo mais uma vez, né, a Nossa Senhora que nos acompanhe, nos fortaleça, nos ajude. E lembra de marcar outras pessoas que precisam dessa catequese, tá bom? Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe, um abençoado final de semana e a gente vai se encontrando por aí. Lembrem de ler lá o texto, deixa eu colocar aqui o comentário de novo, que aí toda essa catequese de hoje, ela está aí nesse link que eu acabei de colocar.
Entra lá. Conseguiram entrar? Deixa eu ver se ficou aqui. Mas de qualquer maneira, fiquem com Deus. Coloquei aqui o link para vocês depois acessarem. Leiam lá, deixem os comentários de vocês. Tá bom, meu povo querido? Tudo de bom? Fiquem com Deus.